O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. E eu gostaria de fazer uma relação entre a memória hoje celebrada e a primeira leitura retirada do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Pois bem, Santo Atanásio nasceu em Alexandria, nasceu no final do século III, ali por volta do ano 295, e morreu com quase 78 anos, isto é, foi bispo durante muito tempo, porque ele foi feito bispo com 31 anos de idade, quer dizer, muito cedo. Então, com 31 anos, morreu com quase 78 e foi bispo quase que 47 anos, bispo. Pois bem, só que foi um episcopado turbulento, sofrido, doloroso. Imagine, ele sofreu 5 exílios. Isto é, ele foi expulso da diocese dele 5 vezes. E cada exílio durava anos. Por quê? E por quê? Por que ele era tão perseguido? Porque ele resolveu defender a verdade e combater uma heresia de então, uma heresia da época, que estava crescendo e se espalhando rapidamente, que era o arianismo. Tem esse nome por causa de um sacerdote de Alexandria, sacerdote da sua diocese, porque na época, no início, ele era padre de Alexandria, o seu bispo se chamava Alexandre, e um outro padre, Ário, estava propagando esta heresia. Ário foi com o seu bispo, como secretário do seu bispo, para o concílio de Niceia. Lá eles proclamam a verdadeira fé, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, dizendo que Jesus é Deus como o Pai. Eles retornam, o bispo Alexandre morre, e o clero e o povo proclamam por aclamação Atanásio bispo. E ele então é feito bispo de Alexandria. Mas lembra, tinha lá o outro padre, Ário, que propagava, que promovia a heresia. E em que consistia essa heresia? Exatamente o contrário daquilo que eu citei agora do concílio de Nicéia, que proclama Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ário dizia, não, Jesus Cristo é a criatura mais excelente, é a criatura mais excelsa, é a criatura mais perfeita, mas é criatura. Nós até podemos adorá-lo como Deus, mas ele não é Deus como o Pai, dizia Ário. E aí vem a frase lapidar de Ário. Houve um tempo em que Deus não era Pai. E nós sabemos, pelo dogma da Santíssima Trindade, que Deus é desde sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vocês percebem que para as pessoas que não são formadas em teologia, e o dogma da Santíssima Trindade não estava lapidado como hoje, né? Então era um discurso eloquente, porque a nossa experiência nos leva a isso, né? Isto é, as pessoas não nascem pais, as pessoas não são pais desde sempre. Eu sempre digo aqui, e aí faço ocasião para citar o nome do meu pai, que é tão estranho quanto o meu, se não até mais. Eu digo assim, o meu pai, o Overlack, não pode rir. O meu pai, o Overlack, ele não era pai desde sempre. Ele se tornou pai com 21 anos, com 22 anos. Se casou com 21, tornou-se pai do meu irmão com 22. Mas até os 21, ele não era pai. Houve um tempo que o Overlack não era pai. Ele era apenas o Overlack. Mas com Deus, isso não se aplica. Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desde sempre. É o dogma da Santíssima Trindade. Pois bem, então Ário propagandeava isso e Atanásio vai defender a verdade. E, meus irmãos, o quanto isso é importante ainda hoje. O quanto é importante que a igreja, que nós tenhamos essa consciência. Quem é Jesus para mim? Porque se Jesus é Deus, só Ele é verdadeiro. Se Jesus é Deus, e Jesus é Deus, se Jesus é Deus, só a igreja dele é verdadeira. Se Jesus é Deus, só nele há salvação. Porque ele é Deus e só ele pode conduzir a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, se compreende, mesmo que não se diga, se compreende Jesus apenas como um profeta muito iluminado, aí eu posso dizer que todas as religiões são boas, que todas as religiões salvam, que é muito bom a multiplicidade de religiões. Mas se você leva até as últimas consequências a afirmação de que Jesus Cristo é Deus, que veio à terra, que se encarnou, que fundou uma igreja, ninguém vai dizer que as outras religiões completam aquilo que a Sagrada Escritura ensina, que não é um ensinamento de um homem, é ensinamento de Deus, que não engana e nem se engana, vai dizer São Tomás de Aquino. Então a sua palavra é verdadeira, é luz para os meus passos. Então é verdade aquilo que ele disse, por mais
inaudito que se nos apresente de imediato, isto é, a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. Nós estamos dizendo que ali dentro daquela caixinha de ferro, Deus está presente, é isso? É isso. Nós estamos dizendo que quando o sacerdote impuser as mãos, invocar o Espírito Santo e disser, isto é o meu corpo, aquilo que era pão se tornará no corpo de Cristo. Em Jesus Cristo, Deus verdadeiro, vivo. Se Ele é Deus, aquilo que Ele disse é verdade. Nele eu posso confiar. Mas muito bem, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Apenas me empolguei um pouquinho mais, mas retornando. Pois bem, então Santo Atanásio sofreu esses exílios, essas perseguições, que tudo isso comprometeu gravemente a sua saúde. Porque imagine, meus santos, ele muitas vezes era levado para o extremo, para lugares diametralmente opostos de onde ele era bispo. E aquelas viagens muito cansativas, né? A gente faz uma viagem de avião, chega com as costas doloridas, porque aquela poltrona não estava tão confortável. Não tinha poltrona, Santo Atanásio. Ele ia preso numa carruagem, com no máximo uma tábua sobre a qual ele se sentava e se conseguia, se deitava para dormir entre os sacolejos da viagem. Não tinha uma alimentação adequada para ele. Comia o que dessem. Bebia quando água lhe dessem. E as necessidades, Deus sabe como fazia. Ele era um preso. Ele era levado como preso. E isso ele sofreu durante 5 vezes. 5 exílios. Aquelas viagens durante o verão quente, naquela carruagem fechada, com no máximo uma portinhola que servia de janela. E durante o inverno, que chega a rachar de tanto frio, naquela carruagem, nada térmica. Então aquilo desgastou a sua saúde. E o sofrimento de ser perseguido, isto é, isso atinge de alguma maneira o seu corpo, a sua mente. Mas existia uma força dentro daquele homem que o fazia glorificar a Deus por aqueles sofrimentos que ele experimentava. Isto é, ele sofria pela verdade. Ele vai dizer assim, abre aspas, não é uma desonra ser expulso por causa da verdade, antes é uma glória. Ele se sentia um eleito. Isto é, eu estou sofrendo, eu estou sendo expulso da minha diocese, eu estou saindo preso como um criminoso da minha diocese, porque eu estou pregando, ensinando, defendendo a verdade e lutando contra o erro. Então ele sabia por que ele sofria e ele se regozijava em Deus por causa disso. Noutra passagem sua, ele vai dizer, Cristo sendo Deus, ele é o grande defensor da divindade de Cristo. Cristo sendo Deus, se fez homem por nós. Devemos, pois, estar prontos a sofrer tudo por ele, que por nós tudo sofreu. Então é justo que nós que nós soframos por ele, porque por nós tudo ele sofreu. Meus irmãos, celebrar Santo Atanásio de Alexandria, bispo e doutor da igreja, é pedir a Deus essa mesma verve, essa mesma têmpera, essa mesma força, este mesmo espírito, de que nós estejamos também dispostos a sofrer por Cristo, pela nossa fé. A nossa geração, ela é muito frouxa, né? Nós, dessa geração, somos muito frouxos. Isto é, nós queremos
seguir Jesus. Nós queremos ser católicos, desde que não custe muito. Nós queremos viver a nossa fé, desde que ela não seja muito exigente. Se começar com muita exigência, eu caio fora. Se começar a querer levar a fé até as últimas consequências, eu começo a fazer concessões. Começo a fazer epiqueias, aplicações, interpretações laxas que vêm ao encontro da minha assídia, da minha preguiça, do meu medo de ser santo e de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo entendimento. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus, por intercessão de Santo Atanásio, esta graça. Graça esta que nós percebemos, por exemplo, na primeira leitura de hoje. Nós vemos aqui que os apóstolos estão pregando, milagres estão acontecendo, pessoas estão se convertendo. Os apóstolos, as pessoas estão tão entusiasmadas com eles, que elas levam os seus doentes para que a sombra de Pedro tocando as cure. E aí diz no versículo 17, Atos capítulo 5, versículo 17, que os saduceus ficam cheios de inveja, porque eles estavam arrebanhando muita gente. Eles prendem os apóstolos, eles são libertos pelo anjo. Diz que Deus envia o seu anjo e diz: vai para o templo pregar. Deus libertou para que eles pregassem. Deus libertou para que eles continuem a missão difícil que eles têm pela frente. Eles vão, são presos novamente, são levados diante dos sacerdotes. Eles dizem: eu já disse a vocês que não era para pregar o nome de Cristo. E São Pedro vai dizer aquela frase emblemática: importa obedecer a Deus primeiro que aos homens. Isto é, eu não vou desobedecer a Deus. E aí eles dão uma surra nos apóstolos. Eles são flagelados, versículo 40. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram novamente que eles falassem em nome de Jesus, em vão, e os soltaram. E aí como é que os apóstolos saem? Nossa, Deus nem cuidou de mim, Deus nem me protegeu, Deus deixou que eu sofresse. Parece que Deus não está ouvindo as minhas preces. Ô minha mãe, eu não sou teu filho, por que a senhora não está cuidando de mim? Nada disso, gente, para de frouxura. Eles não disseram isso. Os apóstolos não disseram isso. Eles saíram, deixemos o queixo cair. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Cristo. Que alegria, eu sofri por causa de Cristo. Que alegria, eu fui surrado, flagelado por causa de Cristo. Eu apanhei por causa de Cristo. Quem aqui pode dizer algo também? Que alegria, eu estou sofrendo isto por causa de Cristo. Que alegria, eu estou perdendo isso e aquilo por causa de Cristo. Precisamos, meus santos, essa é a nossa coroa. Essas são as nossas joias. São os nossos troféus. Quando nós, por causa de Cristo, perdemos algo. Os santos viveram isso profundamente. E se nós queremos ser cristãos católicos, de fato, nós precisamos viver isso. Se queremos ser santos, precisamos estar dispostos a perder algo. O salmista vai dizer, né? No Salmo 15, versículo 5, o Senhor é a parte da minha herança. Quer dizer, a minha riqueza é Deus, a minha recompensa é Deus. São Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, por ele eu perdi tudo, mas eu desprezo tudo para ganhar Cristo. Eu perco tudo, perco até a tranquilidade da vida. Ele vai dizer lá em Romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, perigo, fome, espada. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou.
Então precisamos pedir a Deus que nos conceda novamente esta força, para que nós estejamos dispostos, porque se não estivermos dispostos a perder algo por Cristo, perderemos Cristo por qualquer coisa. Qualquer compensação imediata nos levará a renegar a fé e a Cristo. Qualquer possibilidade de um mínimo sofrimento, renegaremos a fé e a Cristo. Então, ou nós estamos dispostos a abraçar este cristianismo valente dos santos, ou seremos medíocres e apóstatas. Iremos abandonar a fé. Não há meio termo. Ou é quente ou é frio, morno, vai ser vomitado. Então peçamos a Deus, por intercessão de Santo Atanásio, esta graça de amar tanto a verdade, de amar tanto Cristo, que estejamos dispostos a, pela verdade, por Cristo, perder qualquer coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.